Não vou colocar esse corte não, né? Não Não, vou colocar isso não, né? eu acho que eu já começa de. Cara, cara. Fala, turma! Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Vilar Engenharia. Sou Gustavo Dias, engenheiro civil e empresário. Quem não conhece, sejam muito bem-vindos. Quem já conhece, aquele abraço gostoso de sempre. Estamos aqui, vamos passar aqui mais um tempinho junto, compartilhar algumas experiências, compartilhar a vivência. Fala comigo aí de qual estado, qual cidade que você é. Aqui, acho que já quase do Brasil todo, já teve gente acompanhando a gente aqui. Eu acho que quase do Brasil inteiro, da maioria das capitais, pelo menos. Acho que até um tempo atrás não tinha tido ninguém ainda do Acre, mas breve teremos. É, enfim, como que eu sei se eu devo contratar um engenheiro, um arquiteto ou um pedreiro para minha obra? É uma dúvida bem comum, apesar de não parecer. Mas e saber se eu realmente preciso contratar um engenheiro ou se não? Roda a vinheta aí que eu vou explicar um pouquinho depois do vídeo. Devo contratar um engenheiro, um pedreiro, um arquiteto. Bom, a maioria das pessoas acham que tem que ser um deles só. Uns acham que sempre o engenheiro e o arquiteto é bobagem, outros acham que nem precisa do arquiteto. Uns acham que o arquiteto e o engenheiro é a mesma coisa, e o outro acha que o pedreiro e o engenheiro, ou o engenheiro e o mestre de obra é a mesma coisa, e não é. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. A primeira coisa que a gente tem que colocar, trazer clareza aqui é o seguinte: não é a mesma coisa. Um pedreiro não é, um mestre de obra não é a mesma coisa que um pedreiro, um mestre de obra não é a mesma coisa que um engenheiro, não é a mesma coisa do arquiteto, apesar de muita gente achar que sim, as profissões são muito diferentes. Tem engenheiro que toca obra, tem arquiteto que faz obra, tem engenheiro que faz projeto arquitetônico, tem, mas a obra e o projeto arquitetônico é um dos nichos que existe no mercado. O arquiteto ele é especialista em arquitetura, a arquitetura tem visto em vários outros nichos, não só fazer projeto arquitetônico, projeto técnico, e a engenharia existe várias outras coisas, não só obra. Então, é um ponto, vamos falar assim, um ponto onde as duas se encontram. Então vamos lá. Quando que eu devo contratar cada um deles? Eu vou pegar por distância. Ora, você pode contratar só o pedreiro, ora, o engenheiro, ora, é, o arquiteto apenas. Arquiteto apenas não, né? Que se você for executar a obra em si, você vai precisar do arquiteto ou o engenheiro e mais gente, mas eles podem fazer essa gestão na maioria das vezes. Então vai ter hora que você vai precisar de contratar só o pedreiro, outra hora vai ter que ter um engenheiro também, e algumas vezes um arquiteto, algumas vezes só o arquiteto e o pedreiro, algumas vezes só o engenheiro e o pedreiro, e às vezes você vai precisar de todo esse conjunto aí. Vai depender muito da sua demanda, do que você vai fazer, de qual a seriedade, de qual a complexidade técnica dessa obra. Então, do que você vai fazer. Então é o seguinte, primeiro, eu vou reformar um banheiro, sei lá, vou trocar um azulejo de casa. É, então, quando eu falo pedreiro, gente, o pedreiro é eu tô dando uma expressão aqui para todos os profissionais. Pedreiro, gesseiro, marceneiro, enfim, uma infinidade de coisas, uma infinidade de profissões aí, de profissionais, né, que realmente, se eu vou trocar um piso na parede. Você não vai contratar um engenheiro para poder ir lá analisar as coisas. Não, você pode contratar o pedreiro, a maioria tem expertise e tem conhecimento, que eu acho que isso é o mais importante. Eles têm conhecimento para poder te falar o que vai precisar, o que não vai. Então, assim, e assim, às vezes algumas obras até maior, mas com pouca complexidade, é só acabamento ali. Você já escolheu o acabamento, você já sabe o que você vai usar, então, pô, vai lá no pedreiro, ele tem o conhecimento para poder te para poder te dar uma solução daquilo ali, para poder fazer algo para você, fazer algo bem feito e dentro do conhecimento dele. Tá, mas, por exemplo, eu preciso fazer uma obra e essa obra vai ter um reforço estrutural. Ou essa obra é uma obra do início. A norma, o CREA hoje fiscaliza, inclusive, e pede que a sua obra tenha um engenheiro civil ou um arquiteto fazendo acompanhamento técnico dessa obra. Ele vai ser o RT que nós falamos. O RT nada mais é, a sigla nada mais significa do que responsável técnico.
Então, quando você começa uma obra do zero, você tem que ter o RT, você tem que ter um responsável técnico e que essa pessoa vai se responsabilizar perante aqueles órgãos de fiscalização que construiu tudo dentro das normas, dentro dos procedimentos, que seguiu tudo ali. E se não tiver, se assim não for feito, essa pessoa vai responder, inclusive, pode responder, inclusive, criminalmente, por isso. Porque muitas vezes fala assim, um engenheiro para assinar o cara não sei o que cobra tanto. Não, eu assino até de graça. Só para assinar projeto. Mas o que vale é o documento, a documentação. A partir do momento que eu assino, essa assinatura vem com uma ART. E essa ART fala que eu estou sendo responsável por qualquer coisa que esteja acontecendo naquela obra. Social, pelas normas trabalhistas, inclusive normas de segurança, normas estruturais. Então, você está respaldado, vamos falar assim, além de ser uma exigência da prefeitura e do CREA, né? Então, assim, esse é um caso. Quando você tem que fazer um reforço estrutural, eu preciso de fazer um reforço estrutural, mudar alguma coisa, saber se essa parede é estrutural, se não é, etc, etc. A gente também precisa de um engenheiro. Então, assim, exige uma complexidade maior. Vou fazer uma casa, vou começar uma construção, preciso de projeto, preciso de aprovar, então eu preciso de um engenheiro. O que pode ser, às vezes, em alguns casos, pode ser um engenheiro ou um arquiteto, por exemplo, no caso de uma construção do zero. No caso de um reforço estrutural, aí você vai precisar de um engenheiro, mais especificamente de um calculista, porque dentro da engenharia ainda, assim como dentro da arquitetura, e até mesmo dentro das profissões lá, que eu igual falei do pedreiro, marceneiro e tal, existem várias e várias vertentes, várias e várias áreas, setores diferentes. Então, assim, cada um é especialista em alguma coisa. Então, quando você vai fazer um reforço, inclusive, deve-se consultar, a princípio, deve-se consultar de preferência um engenheiro calculista, que seja calculista, porque ele sabe, ele tem intimidade com estrutura, sabe mexer com estrutura, e ele vai te dar uma solução ali para você mexer na sua estrutura de maneira responsável. Você não arrumar pra cabeça, tem um debruçar tudo em cima da sua orelha lá. Nem aparecer que as trincas chata lá. Então, assim, muitas vezes serve para evitar do cara chegar e falar assim: mas vou fazer igual meu primo fez, meu vizinho fez. Só que seu vizinho era diferente, seu vizinho era uma coisa, era um tipo de solo, era um tipo de estrutura, um tipo de material. E às vezes pode ser diferente, às vezes a pessoa perde por muito pouco. Gustavo, e o engenheiro? Então você já falou de tudo. E o arquiteto? Então você já falou de tudo. E quando na minha vida que eu vou precisar de um arquiteto? Quando na minha aula que eu vou precisar de um arquiteto? O arquiteto entra também em uma outra vertente, um outro negócio. Por exemplo, eu quero uma fachada mais bem elaborada, eu quero um projeto mais arrojado, bem trabalhado, um projeto visualmente mais harmonioso. Então eu quero né, um a mais, um que a mais. E essa é a hora que entra o arquiteto. Eu quero refazer a decoração do meu apartamento, da minha casa, por exemplo. Nessa hora entra o arquiteto. Eu não sei, eu tenho estilo e tal, mas eu não sei o que eu vou fazer e tal, eu estou em dúvida. Essa hora entra o arquiteto. O arquiteto vamos falar assim, é o artista do negócio, porque o arquiteto vai dar cores, dar vida, fachadas mais bem elaboradas, aproveitamento de se esse espaço tem que ser unificado, tem que ser separado, ventilação, conforto térmico, acústico, visual. Então, assim, o arquiteto ele entra naqueles casos que exige uma busca maior por conforto, por beleza, por praticidade. Quando você quer um serviço mais profissional, você quer algo a mais. Então, nessa hora entra o arquiteto. Gustavo, e pode ter caso que os três vão trabalhar junto e eu vou contratar os três separados? Pode. Para esses casos, geralmente, o escritório de arquitetura já faz todo o trâmite. Por exemplo, aqui a gente tem escritório de arquitetura, a gente faz todo o trâmite, ou você pode sim contratar separado. Por quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo em que
os três vão precisar de atuar. Você vai precisar de contratar os três. Resolvi fazer uma reforma na minha casa. Chamei o arquiteto porque eu queria um negócio mais bem trabalhado. Então, esse arquiteto entendeu e você concordou, que alguns espaços estão desatualizados, que você precisa mexer nisso, você precisa dar mais vida àquele lugar, você precisa de mudar, de mudar os ambientes, interligar ambiente, fechar ambiente. Só que o pedreiro, muitas das vezes, o profissional, ele não tem expertise, não tem o conhecimento para fazer, que vão ter muitas implicações estruturais nisso aí. Principalmente quando espaços mais arrojados ganham vãos maiores, etc. Fachadas com o pé direito mais alto. Então isso custa e isso tem uma complexidade estrutural grande. Então a gente precisa saber qual material usar, e se vai fazer em concreto armado, se vai fazer em estrutura em perfil de aço, se vai fazer em madeira. Então, nessa hora tem que entrar um engenheiro e às vezes o serviço não é muito, tem que entrar também o pedreiro. Igual eu falei, o escritório de arquitetura muitas das vezes já faz essa contratação toda, já faz esse trâmite inteiro, quando não é uma coisa muito grande. Se for muito grande, obviamente, você vai pegar, vai entregar para uma construtora e ela também vai fazer todo o restante. Às vezes você vai contratar ali o arquiteto primeiro e tal, mas se for algo pequeno e o escritório de arquitetura, por exemplo, não faz. A gente faz arquitetura e aí tem o parceiro ou não tem, você tem que arrumar engenheiro e tal. Então você pode ser, aí você vai precisar dos três. Pode ser que você contrate separado ou não. Mas nesse caso, assim, é óbvio que eu citei pequenos exemplos. Mas nesse caso você vai precisar das três figuras aí. É, então, enfim, cada um no seu quadrado não significa, porque eu vejo muita gente falando que, porque pedreiro não sabe nada, que pedreiro é isso. Sim, e os caras têm um conhecimento violento, os caras têm um conhecimento, uma sabedoria que não pode ser desprezada, inclusive em alguns aspectos, muito mais do que a gente. Me desculpe, meus colegas engenheiros, mas muito mais do que a gente. Cada um na sua área. Então, nós, no nosso entendimento, o calculista no entendimento dele, o arquiteto no dele, o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro, o gesseiro no dele, cada um no seu entendimento, cada um na sua arte. Então, essa aí foi a dica de hoje aí. Espero ter agregado aí, respondido uma dúvida aí. E fica um abraço, deixa o like lá, escreve e até a próxima. Como eu disse, já veio gente de quase o Brasil inteiro. Eu acho que só não veio do Acre. Mas tudo bem, lá já quase que não é Brasil mais também. Não vou colocar esse corte não, né? Não vou colocar isso não, né? Ela começa a cara, cara de famoso criando tudo. Lá quase não é terra de gente. Eu lá ia falar que lá não chegou a internet ainda, mas não chegou em engenharia não.